Presidente do Supremo nega mais 3 recursos da defesa de Dilma Rousseff. Privatização de estatais domina debates no plenário. E Biblioteca do Senado chega aos 190 anos como uma das maiores do país. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta sexta-feira. Notícias do processo de impeachment. Hoje, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, negou mais 3 recursos da defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Um deles pedia a inclusão dos áudios gravados pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, como prova no processo. Outro questionava a votação em conjunto de requerimentos na comissão do impeachment e pedia análise de um por um. E o terceiro reclamava do tempo de apenas 3 minutos para cada senador fazer perguntas às testemunhas. Na semana que vem, o colegiado já tem 2 reuniões marcadas. Na segunda-feira, a comissão do impeachment ouve 4 testemunhas do Tribunal de Contas da União, do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento, todos indicados por senadores a favor do impeachment. A reunião de terça-feira também já está marcada para ouvir 5 depoimentos. 3 nomes são da defesa, entre eles o do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Nem todas as testemunhas estão definidas. A defesa apresentou os 40 nomes a que tem direito. 17 foram negados pelo relator, senador Antônio Anastasia, porque, segundo ele, não tem relação direta com a denúncia. Nesta sexta-feira, a defesa trouxe outros 15 nomes para substituir os indeferidos. Também pediu que o relator reconsidere o depoimento do ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Bresser Pereira, testemunha que Anastasia já tinha negado. Além de definir as testemunhas, a comissão também precisa decidir se mantém o atual calendário, com depoimentos até 20 de junho. Senadores contrários ao impeachment pedem mais tempo, o que atrasaria a votação final, prevista para o início de agosto. Se fosse usar 4 testemunhas por dia, daria 10 dias úteis. Então já ultrapassaria o prazo. A gente tem que ter calma, porque o trabalho tem que ser feito. São 6 meses que a presidente tem. Eu acho que esse processo vai se alongar um pouco. Eu acho que o julgamento definitivo dela vai acontecer no final de agosto, começo de setembro. Nós aumentaríamos o calendário em mais uma semana. Uma semana o senhor acha que é suficiente? Uma semana a mais é suficiente. E o impeachment dominou boa parte da sessão desta sexta-feira. Os senadores também falaram sobre privatizações. Os debates chegaram ao plenário por causa de 2 publicações da imprensa. A reportagem de capa da revista Exame aponta as privatizações como um caminho possível para o governo interino do presidente Michel Temer. A Exame calcula que a privatização de empresas estatais poderia injetar 300 bilhões de reais nos cofres do governo federal, cifra considerável neste momento de finanças públicas combalidas, e ainda livraria o Estado do fardo de lidar com companhias ineficientes e que pouco dão retorno ao contribuinte que sofre para honrar seus impostos. Eu quero dizer ao senador Waldir Raupp que me preocupa muito isso. Primeiro, pelo estudo e pelas conclusões tiradas em relação às privatizações ocorridas durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que mostrou que as privatizações foram feitas não para beneficiar a população ou o consumidor, mas apenas para atender interesses privados, apenas para isso, não é? Então, o balanço que fazemos é muito ruim. Já um editorial do jornal Estado de São Paulo, lido pela senadora Ana Amélia, enfatiza que o pedido de impeachment teve como base o descumprimento de leis pela presidente afastada Dilma Rousseff. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e Antônio Carlos Dávila Carvalho, auditor do TCU, afirmaram que a presidente sabia que, com as pedaladas fiscais e a edição de decretos de créditos suplementares assinados sem autorização do Congresso Nacional, ela violava a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária. Eu quero lamentar a posição do Dr. Júlio Marcelo na comissão, lamentar, porque ela é uma posição militante, ele não está ali como um procurador junto ao Tribunal de Contas, ele está como alguém que está disposto e querendo que o impeachment saia, tem uma interpretação diferente do histórico do Tribunal de Contas, e eu queria lamentar ainda ele ter sido testemunha, porque ele veio na comissão para fazer uma exposição sobre o posicionamento dele.
O Senado enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo que a suspensão de um parlamentar do exercício do mandato precisa ser referendada pelo Congresso. O parecer foi enviado em apoio à ação dos partidos PP, PSC e Solidariedade, que questionam o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara pelo STF e pede que o caso seja votado pelo plenário da Casa. No documento, o Senado se manifestou ainda contra o pedido para que medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, também tenham que passar pelo Congresso Nacional. Luiz Viana Filho foi escritor e político, integrou a Academia Brasileira de Letras, governou o estado da Bahia e foi senador. Ele dá nome à Biblioteca do Senado, que completa 190 anos e é hoje uma das maiores do país. Foi um pedido do Barão de Cairu, um dos senadores na época do Império, que deu origem à Biblioteca do Senado. No começo, apenas uma livraria e com um número mínimo de livros. A sua maioria livros importados, porque a imprensa nacional fora criada há pouco tempo antes, 14 anos antes, 1608, por Dom João VI. Em 190 anos, a antiga livraria virou biblioteca. Foi transferida do Palácio Monroe, então sede do Senado no Rio de Janeiro, para o Palácio do Congresso Nacional em Brasília. Se tornou uma das maiores do país e referência em trabalhos legislativos para estudantes e profissionais de várias áreas. Eu formei recentemente e para mim a monografia, então, isso aqui foi minha segunda casa, eu morava aqui. Às vezes eu quero pesquisar alguma coisa e acabo vindo aqui porque aqui sempre tem uns livros atualizados, ou também tem muitos também para jurisprudência. Trabalhamos para a casa inteira. Temos a consultoria legislativa, que é um grande parceiro da biblioteca. Temos as comissões temáticas, as comissões permanentes, as comissões temporárias, o trabalho dos gabinetes. Então, assim, a biblioteca ela é muito importante para o trabalho da casa. Nessas prateleiras estão mais de 500 mil volumes, entre livros, folhetos e periódicos, além de quase 3 milhões de recortes dos principais jornais do país, legislações e ainda um acervo em braille. Aqui atrás dessa porta fica a sala-cofre, onde são guardadas as maiores preciosidades da biblioteca. Por questões de segurança, pouquíssimos funcionários têm acesso a essa sala. E para entrar aqui, só com luvas e máscaras. São pelo menos 12 mil exemplares, obras consideradas raras, como essa coleção da revista Dom Quixote, que começou a circular em 1895, a primeira edição de Dom Casmurro de Machado de Assis e ainda o projeto do primeiro Código Civil brasileiro. A obra mais antiga e de maior valor é o livro Novos Orbes, de 1633, uma descrição histórica, geográfica e etnológica da América, de autoria do holandês Johannes de Light. Para preservar o acervo, a sala é mantida em temperatura e umidade adequadas. E aí, Clarice? Essa chave trancou, essa chave vai para onde agora? Para o esconderijo, que tem que ficar muito bem guardada, né? O patrimônio histórico-cultural de muito valor, ficar muito bem guardado e preservado. Mas desde 2006, algumas dessas obras estão mais acessíveis. A Biblioteca do Senado entrou na era digital. Hoje, metade de todo o acervo já está disponível na internet. São 280 mil publicações. Possibilita que o cidadão não precise vir à biblioteca, não precise manusear os livros, né? Ele tem acesso ao texto integral das obras. Essas obras, elas estão ou em domínio público ou com os direitos cedidos pelos seus autores. O espaço é também inclusivo. Um convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, garante capacitação e emprego a alunos ligados à instituição. Eu gosto de usar o livro, passar borracha, colocar isso aqui para proteger o livro. Minha profissão é higienizadora de livros. Eu amo trabalhar. Esse trabalho aqui mesmo, eu gosto muito dele. Eu gosto muito, eu amo demais, velho. Eles fazem a higienização dos livros, folha por folha,
tem que ter uma paciência, né? Toda a limpeza da capa e fazer a identificação, né? Dos que estão, as folhas rasgadas, os livros que estão com fungos, as capas que estão soltas. Eles estarem aqui de ser cidadãos como outras pessoas qualquer, né, que contribuem, né, com essa mão de obra qualificada. A Biblioteca Luiz Viana Filho guarda os registros de quase 2 séculos de história da política brasileira. E é parte da história de muita gente. Estelina, por exemplo, começou aqui como estagiária. E hoje se emociona ao falar da proximidade da aposentadoria. 27 anos é uma vida aqui dentro. E assim, parece que passou tão rápido, né? E já numa época de eu ir embora. Eu vi a biblioteca fazer 180 anos, né, em 2006. Agora estou vendo a biblioteca fazer 190 anos e provavelmente quando ela fizer 200 anos eu não vou estar aqui. Então eu acho que a minha missão é passar esse conhecimento todo, esse amor que eu tenho à Biblioteca do Senado para as novas gerações. Às vésperas do fim do mandato, mais de 90% dos municípios estão no vermelho. O descumprimento da lei de responsabilidade fiscal pode deixar prefeitos inelegíveis e as cidades sem repasses do governo federal. Os desafios deste momento foram tema da 19ª edição da Marcha dos Prefeitos a Brasília. Os detalhes você vê na edição de junho do programa Município Brasil, que estreia neste fim de semana. Se de agora a gente não fechar as torneiras, enxugar a máquina, dificilmente os prefeitos vão conseguir fechar as contas. Esse já é meu 4º mandato. Nos primeiros mandatos não tinha dinheiro, mas também não tinha obrigações. Hoje as prefeituras estão cheias de obrigações e o recurso escasso. Parece exagero, mas não é. Os discursos do Hilário e do Fransérgio são um retrato fiel da crise que consome os municípios brasileiros. A principal fonte de recursos de boa parte das cidades secou. Só no primeiro trimestre deste ano, os repasses do FPM caíram 12%. Já os gastos, a saúde consumiu 7% a mais do orçamento municipal. A educação, 6,5% só para arcar com o aumento do piso do magistério. Sem falar na verba extra para combater os surtos de dengue, zika e chikungunya. Os milhares de gestores que estiveram em Brasília essa semana enfrentaram também a crise política. A votação da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado acertou em cheio a marcha dos prefeitos. Nós estamos assim sem um horizonte em relação a quem fazer esse diálogo, mas mesmo não tendo, nós vamos encaminhar. Ao Senado, ele pediu a votação de um pacto federativo para rever a participação dos municípios. Essa atribuição não é do Executivo, essa atribuição é do Congresso, que votou o piso do magistério sem dizer onde é que está o dinheiro para pagar, que votou e que vota o aumento real do salário mínimo e não diz onde está o dinheiro para pagar. Então, esse pacto ele andou para trás, ele não andou para frente. Houve realmente uma falência do sistema e não se está se dando conta da necessidade da implementação daquilo que sempre foi reclamado, pedido e reivindicado, que é um verdadeiro, legítimo e justo pacto federativo. O Município Brasil vai ao ar amanhã às 8 da noite, com representações no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.